Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Estamos aqui mais um dia para mais um devocional. Hoje, dia 19 de agosto de 2021. E a palavra hoje vem para nos edificar. Então, que essa palavra de hoje possa falar no meu, no seu, no nosso coração, que a gente possa nos edificar e a cada dia querer saber mais, querer aprender mais, né, da palavra de Deus, que é sempre muito maravilhoso separar esse tempo pra gente compartilhar, né, esse devocional, essas palavras. Hoje o assunto é alegria para os dias difíceis. Olha, que assunto importante para o momento que a gente anda vivendo aí nos últimos anos, nos últimos dias. Alegria para os dias difíceis. Está em Atos, capítulo 13, versículo 52, que diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso. Assim como Gênesis fala do começo da humanidade e da fé. Atos fala do começo da igreja e dos sinais da fé apostólica. O contexto do 13º capítulo é o rápido crescimento da igreja e a expansão do reino de Deus, seguidos por pesada perseguição aos cristãos. A verdade é que, enquanto o reino avança, a resistência sempre atua. A conquista de território implica em troca de comando, e nem sempre isso é tranquilo. O reino espiritual do mal resistirá covardemente e com ardes da pior espécie, no âmbito pessoal, comunitário e coletivo. Porém, o Senhor continua seu avanço com segurança. Os discípulos posicionados em Cristo compreendem bem essa dinâmica e prosseguem convictos. Historicamente, a perseguição sempre adubou o solo de onde cresceu e se expandiu a igreja. E ainda hoje, os cristãos são o grupo mais perseguido em todo o mundo, seja por ditaduras ou por grupos extremistas. A perseguição é uma realidade que se mostra de diferentes formas, mas sempre está presente. Assim, você precisa estar convicto de sua fé. O reino é o único alvo digno. Mesmo diante de tantas lutas e situações extremas, o versículo afirma que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa, portanto, é uma questão de escolha e posicionamento. Podemos decidir que diante da luta manteremos o Senhor como a razão da nossa alegria e continuaremos cheios do Espírito Santo. Ele mesmo derramará fé, paz, alegria e sabedoria para vivermos. E continuar é um verbo muito importante por aqui. Significa não interromper, parar ou desistir. E receber alegria e força, além de todo entendimento humano, um dia após o outro. As lutas são reais e muito fortes, mas continuar é uma opção que se apresenta para cada um de nós. Ore pela igreja perseguida em todo o mundo e posicione-se de forma a persistir no Espírito, recebendo dele todo o necessário para viver. Lembre-se, toda luta com Jesus é apenas temporária, porque nele já somos vencedores. Hoje vivemos um momento que continua. Somos Atos 29, a igreja em movimento, família de Deus. E você faz parte desse mover. Amém? Alegria para os dias difíceis, né? Como já diz aqui o texto, né? Como que a gente vai se manter alegres em dias difíceis? E vem aí esse versículo falando dos discípulos, né? Porque sempre houve perseguição para quem segue a Cristo. Sempre houve perseguição pelo mundo, desde o início, né? Em relação ao Cristo. E só que os discípulos, eles entendiam, eles estavam ali para apoiar Jesus, para levar a palavra dele, né, para estar ali junto.
E aí eles entendiam que mesmo com aquela perseguição, né, eles sempre foram movidos pelo Espírito Santo e eles seguiam alegres, firmes, na paz. Por quê? Porque o Espírito Santo traz isso para as nossas vidas. E trazendo um pouquinho para os nossos dias atuais, essa perseguição ela continua. A gente vê aí essas guerras que está tendo em Afeganistão, né? E todos essa guerra, todo esse medo, todo esse terror que as pessoas estão passando por lá, tem muito disso, né? É uma perseguição também contra as pessoas cristãs, né? Eles preferem o terror, preferem a dor, né? Preferem a morte, tem a sua própria, né, forma de viver. Então essa perseguição existe. Porém, quem tem Jesus, quem vive com Jesus, vai receber, tem a presença do Espírito Santo. E você tendo a presença do Espírito Santo, ele te dá alegria, te dá paz, te dá ânimo. Mesmo guerreando, você sabe que isso é temporário. Porque Jesus já morreu por mim e por você. Então nós já somos vencedores, nós já vencemos. Porém a gente vai ter perseguição, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter problemas, mas a gente precisa sempre estar do lado dele para que a gente consiga vencer essas dificuldades, essas perseguições com o Espírito Santo que ele nos deu de presente. E aí a gente vai conseguir passar, a gente vai conseguir entender que tudo que a gente está passando aqui, todas essas perseguições que a gente vive, que o mundo vive, que nós vivemos também. Quantas pessoas, até mesmo aqui no Brasil, que não tem essa guerra lá, como no local onde está tendo, mas aqui no Brasil também tem pessoas que são perseguidas, as pessoas têm um certo preconceito, né? Tem essa questão da perseguição em todo lugar. Quem vai levar a palavra de Jesus tem essa perseguição, mas são momentos temporários. Eu e você somos mais que vencedores, então a gente já sabe, a gente já tem essa certeza. Então nós continuamos alegres, continuamos firmes, não desistimos jamais. Jesus nos convida a não desistir, a continuar. Independente do que você está passando hoje, independente se você está com algum tipo de problema, se você está chateado com alguma situação, se você está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela com seus filhos, seja ela com um colega de trabalho, em relação ao seu profissional, em relação à sua casa, algum problema na sua igreja, no seu ministério, Jesus te convida hoje para continuar com essa palavra, porque quem está com ele é alegre, né? É somente com ele que nós vamos conseguir passar por todas essas dificuldades. Eu tenho as minhas dificuldades, o Léo pode ter as dificuldades dele, nós temos as nossas dificuldades, você aí pode ter a sua dificuldade, né? Todos nós vamos ter uma dificuldade, vamos sofrer algum tipo de perseguição, seja ela religiosa, seja ela em relação a conflito com pessoas, né? Seja de repente conflito profissional, conflito familiar, enfim, todos nós temos e vamos passar por essa situação. Mas quem tem Jesus passa com alegria. Quem tem Jesus consegue avançar, consegue continuar, não desiste jamais. Olá, seja bem-vinda. Então, o nosso tema hoje é esse, é alegria nos dias difíceis. Como ter alegria nos dias difíceis? Só tem um motivo para a gente ter alegria nos dias difíceis, né? A certeza do amor de Jesus por nós, a certeza que Ele já pagou tudo que tinha que pagar, que eu e que você estamos passando aqui. É tudo temporário, efetivamente vai passar e que nós precisamos apenas estar firmes com fé, porque nós somos mais que vencedores de Jesus. Ele já passou tudo que a gente tinha que passar. Então, por isso que nós não devemos, de forma nenhuma, criar expectativas totalmente nas pessoas, nas coisas, nos bens, no dinheiro, porque a nossa expectativa, ela tem que estar integralmente em Jesus. Você e eu.
que estamos aqui a cada dia, querendo aprender mais, fazendo aí, né? Fazendo a sua parte, buscando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Então você vai ter momentos que você vai, de repente, somos humanos, como a gente vem falando aqui. Nós somos humanos, tem dias que a gente pode acordar não muito bem, meio desanimado, ou de repente alguém tentar tirar a nossa alegria, tentar puxar o nosso tapete, tentar querer o que a gente tem. E aí, o que vai acontecer? Eu e você, nós temos Jesus em primeiro lugar na nossa vida. A gente sabe que isso é insignificante. A gente sabe que isso vai acontecer mesmo. As pessoas vão nos decepcionar, a gente não pode criar expectativas nelas. Então, assim, da mesma forma que nós não podemos deixar de confiar nas pessoas, nós somos irmãos, a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa confiar nas pessoas e a gente precisa perdoar as pessoas. Então, quando eu e você temos Ele em primeiro lugar, muita coisa que a gente, de repente, que o mundo dá valor, a gente não vai dar mais tanto valor. Porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe por que a gente está aqui, a gente sabe quem está efetivamente do nosso lado. E que eu e você, a gente precisa colocar toda a nossa expectativa da nossa vida, em primeiro lugar, é Jesus, é Deus. E aí depois, né, a gente precisa amar as pessoas, ter misericórdia, perdoar. Vai ter momentos que de repente algumas pessoas vão e virão da nossa vida. Vai ter momentos que muitas das vezes não é interessante estar no meio daquele grupo. Aquele grupo de repente vai te levar para situações ou vai te trazer problemas que você não quer, que você não acha interessante ter na sua vida, porque você tem os seus valores, você acredita em Jesus, você sabe o que é certo, o que é errado. Você tem que saber falar não. Nós temos que saber nos posicionar, mas sempre com aquele olhar misericordioso, né? A gente não deve apontar, a gente não deve julgar, a gente não deve não perdoar, pelo contrário, é só a gente se posicionar. Então, naquela rodinha que não tem o meu valor, eu não vou estar, mas eu amo aquelas pessoas, eu entrego a vida delas para Jesus, eu oro por elas, eu espero que tudo dê o melhor, que dê certo, eu espero que elas se encontrem com Jesus. Mas, de repente, naquele momento, não é aquele grupo que eu devo estar. E tá tudo bem. Quando você tem Deus na sua vida, quando você tem Jesus na sua vida, você consegue fazer essa separação. Diferente de quando a gente está totalmente voltado ao mundo, que a gente não coloca Jesus em primeiro lugar, não colocamos Deus, o Espírito Santo em primeiro lugar, a gente coloca expectativas mais nas pessoas, a gente conta 150% das pessoas, coloca todas as expectativas nela, mas o que Jesus fala é que para a gente ter alegria nos dias difíceis, a gente precisa colocar a expectativa toda nele, confiar, porque através dele, através do Espírito Santo que está em mim, estará em você, ele vai nos dar paz, vai dar alegria, vai dar sabedoria, discernimento para tudo isso. E tudo isso aqui é passageiro. A gente já sabe, a gente tem algo maior, a gente é tudo passageiro e ele já venceu por nós, amém? Como também, né, veio assim de comentar, muitas das vezes a gente, muitas das vezes algumas pessoas decepcionam a gente, parece que as pessoas querem ter assim o que você tem, mas o que elas precisam se preocupar mesmo é ter o Jesus que você tem, é ter o amor por ele, é ter a disciplina, é ter a obediência que você tem por ele, né? E isso é muito fácil conseguir, porque Jesus ele aceita todos, ele está de coração aberto, ele estende a mão para todo mundo, basta a gente estender e pedir, né? Então, de repente, se acontece, se você está vivendo essa situação, você deve perdoar essa pessoa, você deve, de alguma forma, à medida do possível, passar sobre o amor de Deus para ela e colocá-la na mão de Jesus, né? E no tempo certo ele vai trabalhar, ele vai mostrar para essa pessoa o quanto ela é amada, o quanto ela é querida
por ele e que ela com certeza Deus tem um propósito na vida dela e ela pode alcançar tudo que ela precisa, pode prosperar através disso. Amém? Ele sempre em primeiro lugar. Louvado seja seu nome, Jesus Cristo. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra dele vai se cumprir. Seus planos não podem ser frustrados. Não. Tudo passa, a gente sabe disso, mas ele não passa. O propósito que ele tem na nossa vida não passa, né? Ninguém pode atrapalhar, né? Só se for a gente mesmo, se a gente virar as costas e não querer, mas não pode, né? E o plano dele, a palavra dele se cumpre, né? E os planos dele jamais podem ser frustrados. Então, pra gente, acho que essa palavra é uma palavra muito interessante para os nossos dias, né? Como a gente ter alegria nos dias difíceis, estando e querendo e procurando a presença de Jesus nas nossas vidas. Não apenas quando a gente precisa, como um remédio, mas sempre, diariamente. Pensar sempre nele. Acordar, no seu dia, durante o seu dia. E nas suas ofertas, nos seus dízimos, né? Tudo que a gente consegue é por conta dele. Ele nos livra, ele nos dá direção, ele nos dá a oportunidade de estar vivo, ele nos dá a sabedoria, a inteligência. Então, são propósitos. Então, se a gente ficar firmes nos propósitos dele, né, a gente percebe que tudo é temporário, que muita coisa não vale a pena e a gente não vai perder tempo. A gente vai focar e vai querer ter a presença dele em todo momento na nossa vida. Amém? Amém. Espero que vocês tenham gostado. Essa palavra, ela vem alegrar e edificar o nosso dia, a nossa noite, para que a gente entenda que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de toda a perseguição, de toda a guerra, de tudo que de repente é ruim, você pode ser alegre, você pode ter paz, você pode ter sabedoria, mas colocando ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Então, te convido aqui para a gente fechar esse devocional de hoje com chave de ouro, a gente fazer a nossa oração final. E aí eu te convido, caso você tenha algum pedido, né, pode colocar, pode escrever aí, né, se você vai assistir essa live depois, pode escrever também, que eu anoto pra gente poder orar também por você, amém? Oremos então. Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos vivos. Quero te agradecer pela vida, pelas pessoas que eu amo que estão por perto, pelos livramentos, pelo alimento, por tudo, Senhor. Eu quero te agradecer, te agradeço, em nome de Jesus. Quero aqui também colocar cada pessoa que está aqui online, cada pessoa que vai passar a assistir essa live, que vai receber essa live. Quero colocá-las nas tuas mãos, a vida dela, os projetos dela, a família dela, Senhor. O Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece as suas preocupações, os seus medos, Pai. Colocamos cada um, Senhor, diante de Ti, Pai. Quero aqui também pedir pela Gabriela, filha da Fafá, né? Quero colocar aqui a Cida, quero colocar aqui todas as pessoas que estão com Covid, todas as pessoas que estão passando por algum tipo de problema de saúde, Senhor. Colocamos aqui os nossos irmãos nas Tuas mãos, Pai. Profetizamos aqui cura e libertação, né? Cura e libertação para os problemas que de repente a gente não sabe, Senhor. Restabeleça a saúde, Pai, das pessoas que estão necessitadas. Agradecemos por todas as graças, Senhor, né? Por todos os livramentos. Quero colocar aqui também todas as pessoas que precisam de libertação de vícios, bebidas, Pai. Profetizamos nesse momento, Senhor, libertação das drogas, de bebidas, Pai. Nós te pedimos, né? Que as famílias possam voltar a se reunir, que os pais
possam dormir sossegados, sem estar preocupados com seus filhos nas ruas, com as drogas, que as pessoas não precisam vender as suas coisas para pagamento de dívidas com drogas, Pai. Nós colocamos nesse momento, profetizamos, Senhor, cura e libertação para essa família, cura e libertação para todos os jovens, Pai. E que com essa palavra nós possamos ter cada dia mais alegria em Ti, que nós possamos cada dia mais colocar as nossas vidas, as pessoas que a gente ama, os nossos projetos, tudo, né, a Sua vontade para nossas vidas. Nós queremos a cada dia ter mais sabedoria, colocar o Senhor, meu Pai, acima de qualquer situação, acima de nós mesmos. Nós Te amamos, nós Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Sua misericórdia nas nossas vidas. Que possamos ter uma noite de um sono reparador, que nós possamos amanhã ter um dia abençoado, né? Que nós possamos ser luz de Jesus na vida de quem precisa. Eu peço e agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra poderosa, hein? Então, assim, lembre-se, podemos sim ter alegrias nos dias difíceis, podemos sim ter continuar firmes, alegres e nunca desistir. Jesus, ele nos convida a continuar sempre, a sempre pedir o direcionamento para ele. A gente sempre essa tem que ser a nossa oração, que o melhor nos aconteça, que ele nos direcione, que a gente consiga. Acho que assim, a maior alegria é quando a gente vive o propósito que Ele quer para as nossas vidas. E daí acredito que a sua alegria vai ser ainda maior, porque o Espírito Santo vai estar com você a todo, qualquer momento, e te dando alegria, te dando paz, te dando sabedoria e te ajudando aí a seguir. Amém? Muito obrigada por você estar aqui com a gente, por você ter passado por aqui. Te desejo uma ótima noite. Deus abençoe você e a sua família. E amanhã convido você a estar aqui comigo novamente às 21h30. Vamos juntos querer Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Amém. Até mais. Até mais. Até amanhã.